Qual é, rapaziada? E aí, como é que vocês estão? De boa? Então, hoje a gente vai discutir aqui sobre um tema bem interessante que eu achei na internet esses dias aí atrás e que, assim, véi, eu fiquei muito chocado. Porque um dos melhores personagens da Disney pra mim é completamente uma mentira. Eu percebi que o Peter Pan não é do jeito que eu imaginava. Tá, mas antes da gente começar a falar da história do Peter Pan, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho mais no passado, na história do autor do Peter Pan. Porque, acredite ou não, faz muito sentido depois que você vê tudo isso. Mas enfim, vamos lá. O autor do Peter Pan se chama James Barrie. Pelo menos eu acho que se fala assim. Mas vamos chamar ele só de James, ok? Então, o James, ele é um escritor famoso escocês. Ele já tinha uma fama antes de lançar Peter Pan. E, gente, olha só, essa parte curiosa. O James, ele teve uma infância feliz até os seus 7 anos de idade. Porque depois disso, um de seus irmãos morreu. E isso causou uma depressão muito profunda na mãe dele. E aí a casa dele ficou uma bosta, né? Porque a mãe dele tava lá numa depressão muito profunda e ele também, eu imagino que ele deve ter ficado, tipo, profundamente entristecido, né? Porque, poxa, uma criança de 7 anos e tal. Então, a partir daí, a vida dele meio que virou um inferno, entendeu? E aí, ele infeliz por ver a sua mãe sofrer tanto, ele começou a passar a sua vida inteira se lembrando do tempo em que era feliz, sabe? Ou seja, no tempo em que ele era criança. E talvez por isso ele tenha inventado o personagem do Peter Pan. Porque, assim como o Peter, ele também não queria crescer, entendeu? Ele queria sempre ser criança. Então, essa é a parte mais importante que eu acho da vida do autor. Assim, lógico, tem muito mais depois. Quando ele fica mais velho, ele conhece uma família e tal. Ele vira super amigo de umas crianças. Que inclusive parece que existe notícias de que ele abusava sexualmente das crianças mais pra frente. Mas não tem provas disso. E mesmo se tivesse, não é o assunto do vídeo aqui. Então é isso. A parte mais importante eu acho que é essa. Ele era feliz até os seus 7 anos de idade, antes de seu irmão morrer. O irmão dele morreu. A mãe dele entrou em uma profunda depressão e ele começou a ficar triste por causa disso, né? Porque ele não tinha mais paz na casa dele. E é isso. Essa é a parte importante que vocês deveriam absorver. Ele se sentia feliz só quando era criança. Depois que ele envelheceu, meio que tudo ficou uma bosta pra ele. Agora, vamos falar sobre o Deus Pan. Porque, se você não sabe, o Peter Pan foi inspirado um pouco nesse deus. Então vamos lá. Na mitologia grega, o Deus Pan, ele é basicamente o deus dos bosques, dos rebanhos e dos pastores. Ele vive em grutas e vaga pelos vales e pelas montanhas. E aí ele fica procurando ou dançando com as ninfas. E sempre com ele tá uma flauta. Aquela lá mesmo do desenho. Sabe, o Deus Pan, ele é um personagem da mitologia que tem uns traços bem alegres, sabe? Ele é totalmente sorridente e divertido. Enfim, ele é um deus carismático. Vamos chamar ele de um deus carismático. De dia. Ele é tudo isso de dia. Porque de noite, ele simplesmente se transforma. Digamos que à noite, ele é temido por todos aqueles que precisam passar por alguma floresta. Porque a pessoa que precisa passar ou atravessar pela floresta, sabe, ela pode não ter medo de escuro, pode não estar com medo naquele momento, mas a sensação de passar por aquilo ali é simplesmente aterrorizante. É tipo assim, um medo surreal, um medo super grande. Inclusive, a palavra pânico surgiu exatamente para expressar o sentimento que as pessoas tinham por atravessar bosques e florestas, entendeu? Justamente porque o Deus Pan causava isso nas pessoas. Bizarro, né? Mas então,
outra coisa que eu queria falar era sobre que é o seguinte: existe um segredo pra voar nas histórias do Peter Pan, sabe? Que você precisa do pozinho das fadas pra voar. Só que, olha só que engraçado, nem sempre foi assim. No começo, quando saiu no teatro a história do Peter Pan, as crianças simplesmente voavam, entendeu? Sem pó nem nada. Só que de tanto as crianças na vida real tentar e se machucar feio por cair da cama, acabou que os criadores inventaram esse lance do pozinho mágico para as crianças pararem de acidentar. Enfim, isso não é útil para nossa teoria não, mas é só porque eu queria falar mesmo. Mas tá, voltando. Como eu disse, existe uma teoria para voar. Só que, gente, ninguém percebeu que não existe teoria nenhuma pra pessoa não envelhecer. Tipo, o fato de alguém estar na Terra do Nunca não significa que ela não vai crescer. O único que acontece isso é o Peter Pan, porque ele é o Peter Pan. Mas as crianças perdidas, elas envelhecem sim, sabia? Elas realmente crescem e tudo mais. Acontece que, na teoria aqui, o Peter Pan mata todas as crianças que decidem crescer. Ou seja, sempre que uma criança envelhece, ele simplesmente mata elas. Ele faz isso para tornar sua imortalidade um pouquinho mais divertida e para não ficar naquele tédio de sempre, sabe? Então acaba que diariamente ele mata crianças que crescem um pouco. Você não sabia dessa, né? Agora, vamos falar de um outro personagem da história que, assim, eu acho simplesmente fabuloso tudo que ele faz, tá ligado? Porque nessa teoria aqui que eu tô contando pra vocês, ele meio que é o, entre aspas, herói da história. Que esse personagem seria o Capitão Gancho. Sim, nessa história que eu vou falar pra vocês, o Capitão Gancho, ele é mais ou menos meio que herói. Mas calma lá, eu vou explicar pra vocês por que ele seria o herói. Tá, vamos lá então. O Capitão Gancho, ele era uma das crianças perdidas que conseguiu se salvar e fugir da Terra do Nunca. Mas ele percebeu o que o Peter estava fazendo com as crianças e assim, criou um pouco de senso de justiça na cabeça dele, sabe? Porque ele lembrou de toda a tortura e matança que o Peter Pan estava fazendo. E aí, para tentar resolver isso, ele volta para a Terra do Nunca para impedir tudo que o Peter Pan estava fazendo. E quando ele volta, em um de seus confrontos com o Peter, ele acaba perdendo a mão de um de seus braços. E olha só que engraçado, o Peter Pan, arrancando a mão, né, do Capitão Gancho, ele joga pro crocodilo, justamente pro crocodilo provar um pouquinho o sabor do Capitão Gancho e querer mais, entendeu? Então ele meio que deu uma provinha do Capitão Gancho pro crocodilo sempre ir atrás dele pra querer provar o resto do corpo, entendeu? Então, cara, nossa, é simplesmente bizarro quando você vai procurar um pouquinho sobre a história do Peter Pan e percebe essas coisas, tá ligado? Porque, tipo, aqui você vê que tudo é questão de ponto de vista. Tipo, se a história fosse mostrada pelo ponto de vista do Capitão Gancho, você iria ver que muita coisa ali tá errado e que realmente ele deveria ser o herói da história. Mas enfim, gente, essa é a teoria que eu queria mostrar pra vocês, porque quando eu vi eu fiquei tipo, caraca, eu achei incrível, até porque Peter Pan é um dos filmes da Disney que eu mais gosto, sabe? Então quando eu assisti e quando eu li isso aqui eu fiquei tipo, eu fiquei muito cabulado mesmo, eu realmente quis mostrar pra vocês. E sei lá, se você gostou dessa teoria e se você quer mais conteúdo como esse, sabe, que eu traga algumas coisas desse tipo, sei lá, mostrando as verdadeiras histórias de vários personagens, jogos, esse tipo de coisa, porque, cara, eu gostei muito de gravar isso aqui e eu acho que eu vou continuar fazendo um monte de teoria assim, sabe? Mas enfim, é isso aí mesmo. E se você assistiu até aqui,
é porque provavelmente você gostou do vídeo, né? E se você gostou, dá uma curtida, vai. E compartilhe aí pra alguém pra ajudar a crescer esse canal minúsculo aqui que logo logo vai bater os 1 milhão de inscritos. Ai ai, enfim. Hoje eu não vou fazer frase do dia não, porque eu cansei com isso aí. Então é isso. Falou.